da importância que tem da pessoa buscar o conhecimento. Aqui, ó, meu exemplo, todo dia eu uso o meu exemplo aqui nas lives. Prepara o copo de água antes da sede. Por que eu repito essa ilustração? Para ficar na sua mente pelo resto da vida. Preparar antes. Gente, é uma coisa impressionante como que eu vejo as pessoas bem intencionadas, pessoas sérias, como eu falei aqui no começo, pessoas zelosas, pessoas tementes a Deus, pessoas que amam suas famílias, mas não dá atenção à família. Gente, é uma coisa impressionante como que a pessoa acha que pode viver por rumo. Ela acha que pode levar, mas meu pai viveu assim, minha avó viveu assim, e é por isso que o mundo está assim. Você não consegue perceber que o mundo está uma bagunça? O mundo está uma bagunça, está de pernas para o ar. Por quê? Porque o povo perdeu a noção de família, o povo perdeu a direção, o povo perdeu a, a sensibilidade de dar importância à família. Olha, vou falar de novo, olha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Isso é muito mais do que uma religião, gente. Isso é muito mais do que participar de alguma igreja, algum culto, alguma reunião espiritual, seja qualquer que for a religião ou denominação. Eu dei exemplo aqui há um tempo atrás de uma pastora pregando. Ela falou assim, que a mãe veio reclamar que o filho se perdeu, não sei se é nas drogas, alguma coisa assim. E ela falou assim, eu não entendo, pastora. Eu criei meu filho na igreja. E a pastora falou, não, na igreja não. Você criou seu filho nos corredores da igreja, no banheiro da igreja, porque enquanto você ficava participando do culto, seu filho ficava por aí andando na igreja fora, sem nenhuma supervisão, sem nenhum cuidado. Então, gente, é um erro clássico, é um erro que acontece demais nas igrejas. Eu sou pastor da mesma igreja há 25 anos, vai completar agora, nos próximos dias, 25 anos na mesma igreja. E eu vi pessoas crescendo, eu vi crianças que eu cheguei lá, eram criancinhas, agora são adultos, são pais de filhos adolescentes já, filhos jovens já, e pessoas sim que não, alguns levaram a sério e outros não levaram a sério a questão da família. Acha que ensina o menino o caminho que deve andar é dar o endereço da igreja, é falar que tem culto, ou até arrastar o menino para a igreja, o menino ou a menina, e não perceber que é muito mais do que isso. É muito mais o cuidar dos filhos, edificar de acordo com a palavra, é muito mais do que a religião. A questão é que, às vezes, a pessoa ensina uma religião, ensina alguns rituais, ensina algumas atitudes, mas não ensina a essência, porque não procura saber. Se não procura saber, não entende. Gente, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Todo dia eu uso essa frase também aqui. Por quê? Porque as pessoas esperam que os pastores, que os líderes levem o entendimento para cada um. Isso é impossível. Não tem como eu ir de pessoa a pessoa e obrigar a pessoa a aprender um assunto que eu não percebo nela interesse. Já viu aquela frase antiga? Quem precisa que anda? Quem precisa que anda. Se eu quero conhecimento, eu compro um livro e leio. Eu pego um vídeo e assisto. Eu pego um assunto e aprendo. Não o contrário. É quem precisa que anda. É uma frase antiga, mas muito verdadeira. Claro que nós, como mensageiros, nós levamos mensagens de conscientização, como eu estou falando aqui agora, mas olha só, se você está me ouvindo agora e quer levar sua família a sério, você precisa criar o hábito de ir na playlist, escolher os temas e assistir as gravações, mesmo que você tenha assistido ao vivo. Você precisa assistir aquilo várias vezes para você para aquilo se tornar um hábito na sua vida de cuidar da sua família, porque são muitos detalhes. Outro dia mesmo alguém disse assim, eu tenho medo do meu pai morrer. Mas não precisa ter medo, ele vai morrer. Não precisa ter medo de sua mãe morrer, ela vai morrer. Não precisa ter medo de sua avó e seu avô morrer,
Eles vão morrer. É normal que morram. Nós vivemos num mundo que aqui na Terra nada é eterno. Será que você está se iludindo ainda? Então, não adianta, você precisa conviver com isso, com essa angústia. Então, nós somos diferentes dos outros animais. Nós temos essa angústia, nós temos consciência da própria existência e nós temos que conviver com essa angústia de saber que vamos morrer. Não sabemos quando, nem onde, nem como. Mas os animais não têm essa angústia. Eles vivem um dia de cada vez. Todo dia que eles acordam, para eles é um novo dia. Se eles tirar um cochilo durante a tarde, né, eles acordam, é um novo dia. Se eles dormirem, o dia durou 2 horas. Se daí 4 horas eles dormirem de novo, o dia deles durou 4 horas. Por isso que os cachorros, por exemplo, tiram a soneca durante o dia, de noite eles acordam a qualquer hora, os gatos também, e outros bichos. Eu não entendo de bicho, não. Eu entendo de gente. Eu entendo de família. Tá? Ou procuro entender, pelo menos. Então, a gente precisa entender que nós lidamos com essa angústia. Então, o que nos resta sobre a nossa família? Cuidar de cada pessoa. Os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Quer dizer, nós precisamos aproveitar cada momento com os nossos pais, cada momento com os nossos avós, cada momento com os nossos netos, cada momento com os nossos irmãos, cada momento com a nossa família, porque esses dias, eles são finitos, eles acabam. A eternidade é só no céu. Para aquele que acredita que vai para o céu, a eternidade é no céu. Porque aquele que não acredita, eu penso que a vida dessa pessoa não tem o menor sentido. Que sentido tem uma vida que ela passa em, se durar muito, dura 100 anos. Pouca gente chega aos 100 anos. A média do brasileiro, por exemplo, é de 75 anos de vida. Por quê? Porque alguns chegam a 100, alguns passam de 80, mas muitos morrem antes dos 40, antes dos 30. Morre gente todo dia, de várias idades. Então, a média, a expectativa de vida do brasileiro, 75 anos. Então, se a nossa vida durar 75 anos em média, que sentido tem? Para que construir tanta coisa? Para que trabalhar tanto? Para que estudar tanto? Para que sonhar tanto? Se só dura isso aqui, esses 75 anos, comparado com a eternidade, tende a zero. Agora, Deus ia nos projetar, Deus ia nos criar uma estrutura tão poderosa que nós somos a máquina mais potente que existe. Eles criam o computador de última geração, mas não chega aos nossos pés, não chega perto da gente. Os computadores são programados para fazer certas coisas. Nós não. Nós somos multifuncional. Ainda tem a capacidade de raciocínio, capacidade de saber da própria existência. Então, para aqueles que creem em Deus, como eu creio que eu sou imagem e semelhança do meu Criador, e o que eu para eu retribuir a Deus o investimento de me fazer, o que eu penso? Eu penso como pai e filho. Eu quero descobrir o meu propósito, desenvolver o meu potencial ao máximo e acrescentar valor à vida das pessoas. É a definição de sucesso. O que eu penso que Deus quer? Deus quer que a gente descubra o propósito para o qual Ele nos criou. Ele quer que a gente faça tudo que puder, como o Dr. Miles Monroe falava, né, que ele faleceu em 2016, 2015. Ele falava assim, morra vazio, porque o cemitério está cheio de livros que não foram escritos, de filmes que não foram feitos, de casas que não foram construídas, de músicas que não foram compostas. Por quê? Porque a pessoa esperou o melhor momento, ou ela não teve algum tipo de oportunidade, ou não soube perceber a oportunidade, e ela não fez. Ela poderia não quer dizer nada. Então, o nosso potencial é isso, é a gente fazer tudo que a gente pode o mais rápido possível, porque a gente não sabe até quando teremos oportunidade. Eu estou falando isso porque quando a gente pensa em morte, pensa na finitude da vida, pensa nas pessoas que estão envelhecendo, a gente pensa nisso. Mas olha só, eu conheço muitos pais que estão frustrados porque não brincaram com os filhos. Mas os filhos têm a época que eles querem brincar, desde o nascimento até lá para os 10, 12 anos aproximadamente.
Cada um na sua faixa etária de brincadeira. Você brinca com um neném de 6 meses de um jeito, com um menino de 2 anos de outro jeito, com a menina de 7 anos de outro jeito, com o menino de 10 anos de outro jeito, com a menina de 13 anos de outro jeito, com cada um você brinca do jeito. Eles entram na adolescência. E aí tem outros tipos de brincadeira, outros tipos de interação. Aí você vai brincar de boneco com uma mocinha de 15 anos, 16 anos? Não dá, né? Mas tem pai que quer isso. Ah, meu filho não conversa comigo. Oh, mas com quem que ele deveria ter aprendido a conversar? Com você. Por que ele não aprendeu? Porque você não conversou com ele. Ah, pastor, e agora? E agora você vai na playlist que lá tem instrução para isso também. Tem solução para isso. Mas você tem que buscar. Não tem como eu falar aqui tudo para você, sendo que tem só nesse canal tem mais de 1.500 pessoas inscritas.